Olá, queridos companheiros de jornada, amigos do meu coração. Continuando o nosso vídeo sobre a saúde mental, com base nos ensinamentos de Jesus, nós vamos começar com uma passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale tudo que temos se não tivermos equilíbrio e discernimento? Diz a frase: o pouco bem administrado é melhor do que o muito usufruído sem critério algum. Muitas pessoas andam com cifrões nos olhos. Outros emocionalmente sofrem, se deixam abalar ao menor sinal de queda das suas aplicações financeiras. Vamos pensar. A nossa vida mental não pode descansar sobre o que é transitório, passageiro, sujeito a mudanças que não dependem de nós. Os valores do espírito, esses sim, são eternos. Os bens materiais não são para sempre. Eu sempre digo, podemos ir dormir ricos e acordar pobres, ou dormir pobres e acordar ricos. Tudo está no controle do nosso Pai Maior. Onde quer que vivamos, com fé ou sem fé, estamos todos à mercê da misericórdia divina, muito mais do que podemos imaginar. Se refletirmos, nenhum de nós pode garantir que o nosso coração continuará batendo enquanto dormimos. Quem não encontra tempo para cuidar da sua saúde espiritual, da sua saúde mental com base nesses ensinamentos de Jesus, enfrentará a morte com maior pavor do que aqueles que nela temem o suposto nada. Não existe o nada. A nossa vida corporal, ela nos escapa pelos dedos quando menos esperamos. E numa outra passagem de Mateus capítulo 15, versículo 28, diz assim: faça-se contigo como queres. São palavras de Jesus, quando ele falou para uma mulher cananeia, pobre, que suplicava pela cura da sua filha obsediada. Porém, não vamos nos esquecer que muitas das vezes a lei igualmente permite que se nos faça conforme queremos, mesmo sabendo que nem sempre estamos empenhados na obtenção do melhor. Vamos evitar, assim, querermos ardorosamente aquilo que não nos convém. Porque se caso isso concretize, nos trará imensos dissabores, muito sofrimento, muita dor. Pois assim como existem forças para o nosso bem, existem aquelas que conspiram contra a nossa paz. E de tanto nós insistirmos, a lei divina delibera ceder ao nosso livre-arbítrio, para que venhamos a aprender com as consequências da nossa própria insensatez. Temos que saber pedir. Se for para o nosso bem e o de outrem, que possa se concretizar o que peço. Na maioria das vezes não temos o que queremos e somos verdadeiramente felizes quando não alcançamos o que desejamos. Será que é isso? Será que isso não vai nos livrar do perigo real? A nossa vida é sempre escolhida previamente através do que deliberou fazer ou não fazer, ou das circunstâncias imprescindíveis ao nosso aprendizado, que temos que vivenciar isso na reencarnação que fazemos. Que possamos pensar, refletir no que pedimos. Pensamos até mais além. Chegar o dia que nós não precisamos pedir, mas somente agradecer.
porque o Senhor de tudo sabe do que precisamos, do que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Essa passagem nos mostra que até Jesus experimentou a necessidade de conversar só com Deus. E quando também oramos só com Deus, isso vai caracterizar o quê? A nossa personalidade. Como, por exemplo, um ator no palco, ele sempre se confunde com o personagem que ele interpreta. Mas quando ele chega no camarim, longe da plateia, que tira a maquiagem e se mostra sem subterfúgios, ele volta a ser o que ele era. Vamos analisar os nossos pensamentos quando estamos a sós. Busquemos conhecer a natureza das nossas mais veladas intenções, que estão aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que possamos acreditar em nós mesmos e inspirarmos credibilidade aos outros. Porque precisamos, sim, de primeiro estarmos conscientes, para depois passarmos para o outro. Outra causa que faz o nosso espírito adoecer é a desonestidade. Muitos usam do ditado: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Acabam perdendo a fé em si mesmos e acabam enlouquecendo. Como soa vazio as palavras que não vêm do coração. Eu sempre falo que quando fazemos uma preleção, existem pessoas nos ouvindo que nunca ouviram falar na doutrina. É a primeira vez que adentram uma casa espírita. E ao ouvir a preleção, muitas das vezes saem de lá dizendo: falou bonito, mas não disse nada. Ou então: nossa, foi tudo que eu precisava ouvir, tocou meu coração. A diferença está quando fazemos a preleção, interagindo com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Ou fazemos a preleção: não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa atitude do nosso Mestre Jesus de orar sozinho deve vir a ser para nós um referencial de honestidade religiosa para todas as crenças. Vamos refletir que se em nós a fé em Deus transformou-se em conveniência ou até mesmo num jogo de interesses inferiores, estamos cavando um grande abismo, onde sofreremos até o dia do nosso resgate. Outra passagem está em Mateus, no capítulo 24, versículo 2, e diz assim: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque, em verdade, todos os valores fictícios irão desaparecer. Tudo que nós nos agarramos no mundo vai passar. E quando deixarmos esse mundo, tudo ficará aí. Só levaremos as nossas obras, sejam elas boas ou más. E somente o nosso espírito irá prevalecer a nossa matéria, porque ele é imortal. A vitória definitiva da luz é apenas uma questão de tempo, e as ilusões vão virar pó. A fama e a glória irão rolar do pedestal das nossas vaidades humanas. O homem mais orgulhoso irá dobrar seus joelhos e reconhecerá a grandeza do nosso Pai maior. Aí sim, ele vivenciará a verdadeira fraternidade. Tudo terá nela possuindo, pois tudo que é do exterior não mais importará a ele. Amará sem a expectativa de ser amado. É o momento que nós estamos vivendo, de aprendermos com essa dor,
O mundo inteiro passa por isso. O mundo inteiro está sendo obrigado a se ajoelhar. Desde aquele mais rico, a potência maior, àquele mais inferior. Iremos encontrar alegria onde antes havia tristeza e jamais nós nos cansaremos de doar. O nosso próximo, ele será o seu reflexo, pois só seremos felizes quando o nosso irmão for também. E a sua vontade será fazer a vontade de Deus. Então chegará assim um mundo regenerado, que é o que passará a nossa terra, de prova e expiação ao mundo regenerado. Por isso toda essa mudança, por isso toda essa transformação. E aí não restará pedra sobre pedra do homem velho que se foi, e ficará o homem novo. O homem velho pode ficar até ao lado, como diz Joana de Ângeles, para que possamos usufruir das suas experiências e vivências. E em Lucas, no capítulo 19, versículo 3, diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de uma pequena estatura. A multidão que seguia Jesus sempre foi enorme. E nessa passagem fala quando Zaqueu, que era um publicano odiado pelas pessoas, queria ver Jesus, mas ele era baixinho, não conseguia, diante da multidão, subiu numa árvore para conseguir ver Jesus. E a multidão, nesse momento, aproveitou para se vingar dele, não deixava ele ir para frente mesmo. Tanto é que ele teve que subir na árvore para ir. Temiam, odiavam ele, porque ele era rico, porque ele era um publicano, porque ele desdenhava dos mais humildes. E é claro, não deixaram ele chegar perto de Jesus. Mas Jesus, com a sua clara evidência, tudo percebeu e falou para ele que descesse da árvore onde estava, avisando que estaria em sua casa à noite. A multidão protestou, pois ele não merecia tal consideração, e agora eu lhes pergunto: quantos de nós, evidenciando uma falsa humildade, não nos consideramos perante Deus em vantagem sobre os que desfrutam de regalias sociais que aparentemente nos são negadas? Quantos de nós julgamos por não estar na nossa religião, estar em outra, achando que nós estamos certos? E com essa atitude de Jesus a Zaqueu, ele conseguiu tocar seu coração e arrepender-se. E aquela mesma multidão, mais à frente, ele estaria escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. Vamos refletir. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, diz assim: estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nesse trecho do Evangelho de Marcos, quando ele fala sobre a parábola da figueira, Jesus nos chama 3 vezes para o orar e o vigiar. Sim, em todos os sentidos, precisamos estar sempre vigilantes. O tempo não se submete aos caprichos de ninguém. Quem, por exemplo, poderá prever o que lhe sucederá no próximo minuto? Por isso, o espírito previdente deve procurar estar sempre de sobreaviso. A qualquer momento, poderemos ser convocados pelo tribunal da nossa consciência, sendo chamados à prestação de contas pelos nossos atos. Mas não esperemos desencarnar para que soframos essa transformação. Sendo a Terra um mundo de provas e expiações, as mais rudes provações costumam chegar inesperadamente. O vigiai e orai é o alerta de Jesus para que possamos manter nossos espíritos preparados para os possíveis reveses que em nossa atual condição evolutiva se fazem a maior probabilidade. Então, não só orar,
mas vigiar. Vigiar o quê, né? Vigiar os outros? Não. Vigiar nossos pensamentos. Vigiar nossos sentimentos. Vigiar nossas atitudes, como estamos agindo. Nos conscientizarmos que ainda precisamos nos melhorar. Que precisamos mudar conceitos. Que precisamos nos fazer homens novos. Homens criados para o bem, para que possamos, um dia, ao reencarnarmos novamente, já podermos reencarnar no mundo regenerado. E não um outro de prova e expiação, porque não soubemos, não aprendemos a lição. Vou ficando por aqui, mas teremos um próximo vídeo para terminarmos a nossa saúde mental com base nos ensinamentos de Jesus. Que o nosso Mestre esteja sempre em nossos corações. Que a alegria, o equilíbrio e o nosso discernimento sejam as metas acolhidas em nossos corações. Beijos.